No vídeo de hoje eu quero começar lendo um texto bíblico e logo em seguida te fazendo uma pergunta da qual a gente vai pensar um pouco ao longo desse vídeo e propor uma resposta antes que o vídeo termine. O texto é Isaías capítulo 7, versículo 14, que por uma questão de tempo nós vamos ler apenas esse versículo e daqui a pouco mais um, mas você não só pode, como deve, na sua casa, ler o capítulo inteiro para entender bem esse contexto. Mas Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Bom, a pergunta que eu quero lhe fazer, baseado neste texto que a gente acabou de ler, é: de qual virgem o texto de Isaías está falando? Quem são esses personagens citados pelo livro de Isaías? A virgem que conceberá e dará à luz, e também essa pessoa que receberá o nome de Emanuel. Bom, se você respondeu isso precocemente, prematuramente, precipitadamente, talvez você tenha falado que o texto está se referindo a Maria e, consequentemente, a Jesus, que a Maria seria a virgem que conceberia e daria à luz, e o filho, que é Jesus, seria o Emanuel. Porém, é melhor você esperar um pouquinho antes de responder de uma maneira tão clara assim. Porque muitas vezes os textos estão nos dizendo a resposta e nós já estamos tão acostumados e tão formatados a enxergar uma outra resposta que acaba nos confundindo e acaba fazendo com que a gente não enxergue o que o texto realmente está dizendo. Bom, para a gente começar essa resposta, a primeira coisa que eu devo lhe comunicar é que este texto em questão foi escrito pelo menos 700 anos antes de Jesus e Maria. Então, se o texto foi escrito há 700 anos antes de Jesus e Maria, não pode estar falando de Maria, não pode estar falando de Jesus, até porque o autor desse texto nem sequer conhecia Maria e Jesus. Então, ele está falando de outros personagens, está falando de outros textos. E você deve entender que esse texto de Isaías não é um texto cristológico. O Antigo Testamento não tem essa noção de cristologia e nem pode ter, porque a cristologia, na verdade, só se desenvolve na história da igreja a partir da manifestação de Jesus, que é bem posterior ao Antigo Testamento. E, portanto, os autores do Antigo Testamento não têm essa noção. A igreja cristã é que acabou, de certa maneira, batizando o Antigo Testamento e tornando esse Antigo Testamento uma literatura cristã. E esse texto é um texto da literatura judaica. No Antigo Testamento, nós estamos falando do povo de Israel que tinha a fé judaica, uma fé que é enoteísta, que vai se desenvolvendo até se tornar uma fé monoteísta, mas ainda não é a fé cristã que vai se desenvolver, é claro, a partir da pessoa de Jesus. Bom, esse texto, para a gente compreender isso, talvez a gente nem precise ser conhecedores do hebraico. Porém, tem uma outra palavra aqui que é importante citar, que é a palavra que foi traduzida como virgem. Não sei se você sabe, mas no hebraico, esta palavra do versículo 14, que foi traduzida como virgem, é a palavra almá, que a tradução mais correta seria a palavra jovem, que pode indicar uma jovem solteira ou pode indicar, inclusive, uma jovem casada, como é o caso desse texto. Esse texto está se referindo a uma jovem casada.
e talvez a tradução mais correta seria: e a jovem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Bom, nesse momento, Judá estava enfrentando uma guerra civil contra o reino do norte. E naquele momento, o povo de Judá ficava muito atordoado com esses acontecimentos, e, é claro, o rei, o monarca, buscava a Deus para ter alguma resposta, alguma direção, e assim acontecia nos momentos em que o povo estava enfrentando uma batalha. E se você ler o versículo 10, você vai entender com quem essa passagem está falando. O versículo 10 diz: e continuou o Senhor a falar com Acais. Quem é Acais? Acais era o rei de Judá neste momento. Acais era quem liderava o povo de Judá nesse momento em que eles estavam enfrentando uma guerra civil e uma série de conflitos com o reino do norte. E quando o texto fala da jovem que conceberia, está falando da esposa do rei Acais, ou seja, está falando da rainha do reino de Judá. E o filho que ela estava grávida, estava concebendo e daria à luz, seria Ezequias, o futuro rei de Judá, aquele que substituiria Acais no trono posteriormente. Ué, mas Emanuel não é Jesus? Nesse texto não é Jesus. Nesse texto é o rei Ezequias, que ainda estava no ventre da sua mãe, que nasceria e que substituiria o pai no trono de Judá. E a certeza de que Acais, a sua esposa, o reino de Judá tinha, de que um herdeiro estava a caminho, era a certeza de que Deus estava com aquele povo. Para a gente entender isso, é importante a gente compreender um pouco sobre história e um pouco sobre política. Estamos falando de uma monarquia. Numa monarquia, nós temos algumas características importantes, eu vou citar duas. Primeiro é que numa monarquia o Estado é confessional. A religião e a política se confundem numa monarquia, como é nesse caso aqui do Reino de Judá. A religião está a serviço da monarquia e é a religião quem vai dar o amparo que a família real precisa para governar sob as bênçãos e debaixo do poder da divindade. E outro ponto importante é que nesse caso de Judá, em vários casos dos reinos, das monarquias da antiguidade, se entendia que o rei, que a rainha, era um representante de Deus entre o povo. Aliás, em algumas monarquias, como no Egito, depois no Império Romano, se entende que o rei é uma própria divindade, é a encarnação da própria divindade. Aqui, no caso do Reino de Judá, se entende que esse rei, esse soberano da nação, ele é um representante de Deus. E você sabe como é que funciona o processo de sucessão real numa monarquia. É através do princípio de hereditariedade e não pelo princípio de eleições livres e diretas como num regime presidencialista, republicano, por exemplo. Numa monarquia, para garantir a sucessão no trono, é necessário que o rei tenha filhos e o seu filho mais velho o substituirá no trono. Portanto, Deus, quando fala com Acais, dizendo que a sua jovem esposa está grávida e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Deus conosco, de Emanuel, significa dizer que a sucessão ao trono de Judá está garantida, que Acais tem um herdeiro que ficará no trono depois da sua partida, que vai acontecer em alguns anos dali para frente. Que Acais não precisa ficar preocupado porque um sinal foi dado de que Deus e os seus representantes estavam com o reino de Judá.
ou seja, Deus estava presente com Acais, que era o seu representante diante do povo, e Deus dava um sinal de que ele continuaria presente, garantindo a Acais, a sua esposa, a sua casa, um sucessor no trono, que será Ezequias. E esse é um sinal de que Deus está com eles, de que Deus é conosco, com aquele povo, com aquela casa, de que o rei virá e substituirá em algum tempo o seu pai Acais no trono de Judá e continuará governando aquela nação. Isso de fato acontece. Você sabe muito bem que Acais é substituído anos depois por Ezequias. E Ezequias teve uma passagem no trono de Judá muito interessante. Também teve de enfrentar algumas guerras até maiores do que essa de Acais. E Ezequias também teve a sua linha sucessória garantida quando teve o filho Manassés, e Manassés teve outro filho, e assim por diante. Numa monarquia, ter filhos é essencial para que a linhagem real tenha a garantia de se assentar no trono para sempre ou pelo máximo de tempo possível. Portanto, o livro de Isaías está se referindo à esposa do rei Acais. O Emanuel desse texto é Ezequias, que será o representante de Deus no meio daquele povo quando Acais for embora e ele assumir o trono. E outra coisa muito importante, a palavra que foi traduzida como virgem no original no hebraico é jovem e pode ser inclusive uma jovem casada, como era o caso dessa moça, a rainha esposa de Acais. No Novo Testamento, o texto de Mateus, quando vai ser construído pelo menos 100 anos depois de Jesus, esse texto é relido e encaixado em Maria e em Jesus para que desse um amparo maior, um peso maior, principalmente na tradição que era representada por Mateus junto aos judeus. Os outros evangelistas não escrevem para os judeus como Mateus estava fazendo, e por isso essa releitura, reinterpretando os personagens lá no texto de Mateus. E um outro detalhe importante, lá no Novo Testamento, a palavra que poderia ser traduzida como jovem vai ser substituída pela Septuaginta pela palavra partenos, no grego, que dá a ideia de uma gestação da qual não depende do masculino para que aconteça. Mas essa palavra no original do hebraico, que é a primeira vez que o texto é apresentado falando sobre a esposa de Acais, poderia ser traduzido como, aliás, deve ser traduzido como jovem, e que pode significar inclusive uma jovem casada, como era o caso da esposa do rei Acais, de quem o texto se refere em Isaías capítulo 7, versículo 14. E aí, você gostou desse vídeo? Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e ative todas as notificações aqui do canal para você não perder nada do que nós produzimos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.